Olá! Hoje estamos aqui com mais um episódio da série Ajudando Quem Ajuda, que tem como objetivo promover entidades, ONGs e pessoas que querem fazer a diferença para alguém com atividades solidárias em saúde. O nosso bate-papo de hoje tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo hoje no país. Eu vou conversar com o médico ortopedista Dr. Marcelo Locchetti, um dos fundadores da ONG Corrente do Bem SOS de Manaus, que está tendo um papel muito importante de ajuda nesse momento da pandemia. Tudo bem, Locchetti? Seja bem-vindo ao canal Doutor Ajuda. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que foi esse momento histórico aqui com a gente. Inicialmente, Locchetti, eu gostaria que você explicasse um pouco desse projeto Corrente do Bem SOS. Bom, esse projeto nasceu da intenção voluntária de alguns amigos, né? Diante do estouro da segunda onda que a gente teve aqui em Manaus, do recrudescimento da pandemia, a gente observou que as unidades de saúde, elas tinham carência de tudo. Então, na verdade, esse grupo surgiu da vontade de levar, por exemplo, máscaras para os técnicos, para o pessoal de saúde atender a população que estava padecendo do Covid. Então, a gente fez uma vaquinha, 7 amigos, e aí começamos a levar esses insumos. Só que a gente começou a perceber que os insumos eram escassos, a gente precisava levar mais material, outras pessoas foram aderindo aí ao voluntariado, e aí nasceu Corrente do Bem. Ah, legal. E então, quando começou e o que incentivou vocês a criarem esse projeto? Essa ONG, ela nasceu na segunda semana de janeiro. O que levou a gente a participar disso foi a vontade de ajudar mesmo, porque observamos que os hospitais estavam lotados, não havia oxigênio, não havia insumos, então alguém precisava, né, fazer alguma coisa, a gente se sentia no dever de fazer alguma coisa. Então, nos reunimos e começamos aí a ter ideias, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Tá faltando luva, vamos levar na unidade tal, unidade básica de saúde tal, tantas caixas de luva, eles precisam de capote, vamos levar também. Então, começamos a arrecadar tudo no boca a boca no começo, e a coisa foi ganhando proporção, mais pessoas chegaram para ajudar, e aí acabou virando um time mesmo. Quais as áreas de atuação, além do transporte de insumos, de máscara, essa parte de oxigênio, o que mais atuações vocês tiveram junto a essas pessoas? Na realidade, nós fizemos um protocolo para poder atender da melhor forma, né, e otimizar os nossos esforços. As pessoas que estavam precisando de ajuda, elas entravam em contato conosco, passavam por uma triagem, essa triagem tomava os sinais vitais desse paciente, via se era um paciente elegível para ser enquadrado na nossa ação, e a partir daí, esse paciente recebia uma visita de um médico, recebia a visita da equipe de mobilização que levava o cilindro de oxigênio na casa dele, e a partir daí ele começava a receber um acompanhamento fisioterápico, à distância mesmo. Então a gente fazia uma ligação pelo celular, pelo WhatsApp, e esse paciente ele recebia essa consulta e acompanhamento fisioterápico. Então, no começo, aqui em Manaus, nós vivenciamos uma situação em que não havia oxigênio para as pessoas. Não havia vaga nos hospitais para internação e não havia o oxigênio, insumo básico. Então, o que a gente fez? Começou a direcionar os esforços para a compra de cilindros de oxigênio. Então, começamos a adquirir cilindros, começamos a fazer essas entregas e esses acompanhamentos na casa das pessoas. E aí, a partir daí, o projeto foi caminhando. Ô Marcelo, e só comenta aqui com a gente por que o Covid precisa tanto do oxigênio, né? Que o Brasil inteiro teve falta em Manaus, tem vários estados que estão alertando que vai ter escassez de oxigênio. Só comenta aqui, só para as pessoas que estão assistindo a gente entender por que do oxigênio. Na verdade, o Covid é uma doença que atua em vários segmentos do corpo, e um dos mais afetados é o pulmão.
Então, o pulmão do paciente, ele é sítio de um processo inflamatório bastante exuberante, com microtromboses locais, e a capacidade do paciente de realizar a troca gasosa, ela é prejudicada. Então, nós precisamos entrar com oxigênio, que é no ar atmosférico, nós temos o oxigênio a 21%. Então, com o cilindro de oxigênio, com o concentrador, nós elevamos essa concentração do oxigênio para 90%, 95%, favorecendo essa troca gasosa do paciente. O paciente começa a cair a sua taxa de oxigênio no sangue à medida que ele tem dificuldade para fazer essa troca gasosa no pulmão. Então, quando você entra com oxigênio, você está conseguindo elevar essa saturação, fazer com que o oxigênio chegue nos tecidos do paciente. Por isso que é um item fundamental aí na COVID. Bom, muito bem, Marcelo. E qual o número de pessoas que já se beneficiaram com essa ação de vocês? Aqui a gente conseguiu atender mais de 150 pacientes que não tiveram acesso aos hospitais. Encontramos esses pacientes em situações bastante difíceis e conseguimos conduzi-los até a alta. Alguns pacientes precisaram de internação, porque apenas o oxigênio não era suficiente para manter esse paciente estável. Alguns pacientes mais tarde foram a óbito, mas num número geral, mais de 150 pessoas atendidas. Muito legal, Marcelo. E contando todos os profissionais de saúde, parte de logística, quantas pessoas participaram assim, dessa corrente? Bom, desse grupo de 7 amigos inicialmente, foram somando mais pessoas. Então, somaram aí médicos, engenheiros, arquitetos, empresários, advogados, e a gente passou de 120 voluntários. E aí a gente se dividiu. Alguns ficavam no grupo da triagem, outros no grupo da mobilização, outros no grupo do marketing, para a gente poder divulgar e angariar doadores. Por exemplo, eu fiquei no grupo de compras, então eu acabava me inteirando aí das necessidades, né, que o grupo precisava, e a gente fazia as cotações. E aí, ao longo do caminho, a gente foi ganhando parceiros também, né? Por exemplo, muitas compras foram feitas fora de Manaus, porque não tínhamos à disposição aqui, no auge da crise, insumos básicos. Então, precisamos comprar em São Paulo, Porto Alegre, e a Azul Cargo foi uma parceira fundamental. Ela se predispôs a fazer o transporte totalmente de graça para a ONG. Então, foram cilindros e mais cilindros que a Azul trouxe aqui para Manaus. A gente só tem a agradecer. Muito legal. E quem financiou, né, a compra desses insumos, desses materiais? Todo o valor que a gente empregou nessa corrente foram doações. Então, foram doações do Brasil e do exterior. Por exemplo, tivemos uma doação vinda do Canadá, outra dos Estados Unidos, uma da Alemanha, de pessoas que descobriram, né, através das redes sociais, o projeto. Naquela época, Manaus era notícia no mundo todo, né, porque é uma cidade onde as pessoas estavam morrendo sufocadas em casa, sem oxigênio. Então, a gente conseguiu receber muita doação desses amigos de fora, mas muita gente do Brasil também. Então, recebemos doações que conseguimos fazer compra de mais de 20 cilindros de 50 litros, 17 concentradores de oxigênio, fora a infinidade de insumos, medicamentos que foram doados, luvas, máscaras. Quer dizer, foi realmente uma corrente. Bom, e como você se sente, né, pessoalmente, podendo dar esse tipo de suporte para essas pessoas que não tinham acesso a nada, né? É muito difícil o acesso à saúde, à internação, ao oxigênio. Como vocês se sentem pessoalmente com isso? Olha, foi uma transformação, porque muitas vezes a gente estava cansado, chegava do trabalho e partia para uma missão de entrega
de cilindro, né? Quer dizer, um cilindro de 50 litros pesa cheio por volta de 70 quilos. E naquele momento, nós íamos em 2 pessoas, 3 no máximo, carregar esse cilindro através de palafitas, casas com sobrado, escadarias, um esforço físico que você precisava empregar grande. Mas a sensação de você poder levar o bem, levar um oxigênio, o bem mais precioso que a gente depende para sobreviver, era tão bom que a gente voltava revigorado. Então, assim, foi uma sensação fantástica. As pessoas que atuaram e que ainda trabalham nesse projeto relatam maravilhas, testemunharam coisas extraordinárias. Então eu só tenho a agradecer por ter tido esse privilégio de ter feito parte desse projeto. Ajudar alguém faz um bem maior a nós mesmos do que a pessoa que está recebendo. É algo fantástico. Tem alguma situação específica assim que você queira comentar, que aconteceu com você, assim, que ficou marcado assim para você, que você queira falar para a gente aqui? Situações foram várias, né? Que a gente testemunhou, por exemplo, um casal de idosos de 80 anos, que eles não tinham local para se internar, todas as UTIs lotadas, todos os hospitais lotados. Levamos os cilindros e um dava força para o outro, para eles conseguirem superar, né? Infelizmente, o esposo faleceu, mas a senhorinha ela conseguiu passar esse obstáculo. Essa foi uma história que me marcou muito. Uma outra situação que eu realmente fiquei impressionado é que foram muitas semanas de visitação na casa das pessoas, muitas vezes casas em que moravam 10, 12 pessoas lá dentro, e nenhum dos nossos voluntários pegou Covid. Então isso para mim foi a coisa mais impressionante assim que eu presenciei, porque no momento em que a gente tem tanto receio, né, de se expor a essa doença, nós que trabalhamos em hospital, a gente tem todo um cuidado, enfim, para visitar as enfermarias, as alas Covid. Você ficar 6 semanas, 8 semanas visitando a casa das pessoas doentes e aparentemente sem nenhum isolamento na casa delas e nem ninguém adoecer, realmente para mim é algo espetacular. Ah, legal, Marcelo. E tem mais alguma consideração que você quer fazer? Falar um pouco, divulgar um pouquinho o projeto? Hoje nós completamos 60 dias da ONG, né, das atuações da ONG, Corrente do Bem, aqui em Manaus. Felizmente, a crise do Covid diminuiu muito, né? Foram 6 semanas duríssimas que a gente teve aqui. Hoje, praticamente, o movimento dos pronto-socorros é muito, muito baixo. As UTIs ainda estão escoando aqueles pacientes que levam um certo tempo, naturalmente. Então, hoje, a gente não tem aquela necessidade de levar o oxigênio, né, às pessoas aqui em Manaus. A gente está aproveitando para ajudar de outras formas, levando cesta básica, levando outro tipo de ajuda. Então, quem quiser, né, quem tiver curiosidade, quiser ver um pouquinho mais dessa aventura que foi essa ação da Corrente do Bem, pode entrar ou no site correntedobemsos.com.br ou no Instagram Corrente do Bem SOS. A gente tem muito orgulho, muito prazer em mostrar tudo que a gente conseguiu fazer nesses 60 dias aqui em Manaus. Parabéns. Todas essas informações sobre o projeto a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar e conhecer um pouco como é que foi, né, essa experiência impressionante que eles viveram em Manaus. Queria agradecer, Marcelo, pela presença. Parabéns pelo projeto que vocês criaram, né, nesses 2 meses aí. Sensacional, né? Vocês transformaram com certeza a vida de muitas pessoas e isso que acho que vale para a vida, né, cara? Parabéns mesmo, fenomenal o que vocês fizeram.
Beleza, Rodrigo. Muito obrigado. Um grande abraço aí a vocês e a todos que nos assistem. Até a próxima, Marcelo. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.